Olá a todos, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Yuri Saboia. Nós estamos hoje aqui nas nossas aulas de primeiro ano, gravando a aula do capítulo 15. Esse capítulo dá início ao assunto sobre indústria e industrialização, certo? Nós iremos ver a partir daí não só as revoluções, né, momentos de grande evolução humana, certo? De criação, de organização, para futuramente, inclusive, falar da urbanização. A gente tem que lembrar que a industrialização e a urbanização, elas andam caminhando juntas, literalmente, tá? Afinal de contas, foi a indústria que, em grande parte, atraiu as pessoas para a cidade. Okay? Mas essa primeira aula, ela é uma aula que vai falar de uma introdução a essa ideia. Ou, para ser mais claro, ele menciona a ideia aqui das cavernas à industrialização. Mas vamos começar a ver um pouco da evolução humana, o que tornou o ser humano diferente dos demais animais. Né? Essa pergunta já foi feita por nós mesmos muitas vezes, certo? Mas, assim, já tivemos todo tipo de resposta. Eu vou até mencionar um pouco disso antes de narrar aquilo que está sendo exibido aí. Já houve gente que falou de tudo. Nós somos inteligentes. Porque cada vez que a gente pesquisa mais os animais, a gente percebe o quão inteligentes eles são, certo? Alguns absurdamente inteligentes, de chamar a atenção realmente, certo? Não é uma questão só de puramente inteligência, ou mesmo de criar ferramentas, pois outros animais fazem criação de ferramentas simples, até de ensinar a próxima geração, certo? Então aqui você vai perceber a ideia de que nós poderíamos destacar, segundo a colocação, a capacidade humana de pensar, discernir, adaptar, criar, evoluir e passar seus conhecimentos adiante. Então não é uma coisa só, na realidade são várias. Né? Na realidade são várias questões conectadas. E boa parte dessas questões aí é o que nós vamos fazer conexão para falar sobre a questão em si do surgimento das chamadas técnicas e tecnologias. Certamente o surgimento de técnicas e tecnologias foram fundamentais para que o ser humano chegasse onde ele está hoje. Então, o que é uma técnica, pessoal? Vamos primeiro começar por isso. Uma técnica, ela representa o modo de fazer, ou seja, o procedimento ou o conjunto de procedimentos adotados para obter resultado determinado, certo? Seja qual for. Eu vou me adiantar e pular a tecnologia, porque eu vou logo mostrar para vocês aqui uma ideia de técnica. Olha essa imagem. Essa imagem é pura técnica, certo? E o que essa imagem está mostrando para você? Bem, se você nunca tinha visto essa imagem aí, ela está mostrando para a gente uma área de cultivo de arroz, certo? Essa área de cultivo de arroz, isso já foi questão de Enem algumas vezes, em diversos planos diferentes de conteúdo, mas são questões de Enem. Essa área que você está vendo aí é um terraço de arroz, poderia ser na China, poderia ser na Indonésia. Os da China são os mais incríveis, ninguém pode negar. O povo chinês, existem pinturas rupestres que datam de 8.000 anos, mostrando eles cultivando arroz. Já imaginou a loucura? Quer dizer, esses caras aprenderam a fazer algumas técnicas que eles desenvolveram usando as ferramentas mais simples possíveis. Esses terraços que você vê aí, eles são escavados nas montanhas. Então você tinha áreas, tem ainda áreas na China muito montanhosas, certo? E não dava para plantar arroz porque não tinha terra plana. O que eles fizeram? Eles escavaram a montanha construindo degraus. E esses degraus ainda foram escavados internamente como se fossem grandes vasos. Pense na ideia, como se isso fossem grandes vasos. Eles foram buscar solo, eles têm um solo excelente na China chamado de loess. Esse solo loess foi buscado de áreas de rios afastados. Então, pensa no trabalho, cara. Construir isso aí vai de geração para geração. Tem terraços desse que estão na família há 400 anos. 400 anos, pelo amor de Deus, não pode, é muito tempo. Os chineses, como chineses, existem há 5.000 anos. Amigo. 400 anos para eles é nada, certo? É claro que não foi a mesma família, isso passa de uma família, na realidade, de uma geração para outra. Dentro da mesma família, até do mesmo clã. Isso é praticamente uma herança familiar, entendeu? Eles vão deixando. Uma geração constrói um degrau desse inteiro na lateral da montanha, vem a outra. Eles chamam essa região de as costelas do dragão. Mas tem várias áreas da China, né? Também tem na Indonésia, como eu disse, Japão. É uma técnica, ou seja, é uma técnica que simplesmente buscou fazer com que a produção aumentasse, que eles pudessem ter uma produção satisfatória. Então, essa é uma ideia de técnica.
tá? São chamados terraços, nós chamamos também de curva de nível. Aqui um outro exemplo de técnica, certo? Você percebe aqui o cara fazendo o corte de um eucalipto, em áreas de cultivo de eucalipto, onde ele põe essas cunhas de abate. Que história é essa de cunha de abate? Cortar uma árvore com uma motosserra ou mesmo um machado é uma coisa que sempre foi muito perigosa, certo? Se você não souber exatamente como direcionar a árvore, ela pode cair até por cima de você. Então aqui você vê que é uma técnica que se desenvolveu. O cara dá um primeiro corte, vai colocando essas cunhas, as cunhas empurram a árvore e ela cai para longe do cara, ou na realidade na direção que ele deseja. Exemplo de técnica, certo? Outra forma de técnica, na realidade aqui é um exemplo, mas você teria vários a colocar, que nada mais é do que as artes marciais. Todas as artes marciais, elas são uma pura exemplificação de técnica. Ou seja, você passa a ter aí um conjunto de treinos, de tentativas, acertos e erros, e as pessoas vão separando o que acham melhor, até que elas chegam dentro daquilo que hoje você conhece como as artes marciais. Entre elas aqui eu destaquei uma que faz muito sucesso e que chegou, na realidade, foi criada aqui no Brasil, a versão que está fazendo sucesso hoje no mundo. Quando você vê o MMA e tal, eles usam muito do chamado jiu-jitsu brasileiro, também às vezes chamado de Gracie Jiu-Jitsu. Né? Na realidade, o Jiu-Jitsu é uma arte muito antiga, mas esse Jiu-Jitsu, como é colocado aqui, que ela é uma arte japonesa. A família Gracie, ela teve contato com essa arte, certo? Consequentemente, um dos eram irmãos, né? Um dos irmãos Gracie, que era o Hélio Gracie, ele era uma pessoa de saúde debilitada na época, certo? E ele não treinava, mas ele assistia ao treino. Então ele pensou, simplesmente ele criou formas na mente dele de usar aquele jiu-jitsu que tinha muito mais força de uma forma mais técnica, certo? Quando ele começa a treinar, essa história é muito famosa, né? O irmão dele falta numa aula para dar aula a um determinado aluno e ele começa a treinar com o rapaz. E, consequentemente, quando o irmão chega, o cara diz, não, eu quero treinar com ele, certo? Porque a forma como ele me ensinou, eu entendi melhor. Na realidade, ele criou técnicas que transformaram, né, aquele jiu-jitsu mais muscular em um jiu-jitsu mais técnico. Não que você não precise usar, claro, a força muscular, faz parte. Mas, assim, tem muita técnica, é um jiu-jitsu muito técnico. Mas isso não serve só para o jiu-jitsu. Qualquer arte marcial estaria adequada dentro dessa relação de técnica. Certo? Então, as técnicas são funcionais para o ser humano há muito tempo. E a tecnologia? Vamos visualizar aqui. Quando nós falamos de tecnologia, então, o que seria ela? A tecnologia seria nitidamente uma evolução da técnica. Ela envolveria a sistematização e a elaboração científica acerca dos conhecimentos técnicos, visando torná-los mais efetivos, ou seja, ela evolui a partir de uma sistematização de pesquisa, certo? Fazendo com que essa técnica se torne tecnologia, certo? Então, quer dizer, a tecnologia vai evoluir a partir, por exemplo, de uma forma de cultivo como essa. Hoje você conseguir, vou dar um exemplo aqui, plantar em prédios usando luzes artificiais, certo? Que não precisa, portanto, com que o arroz que você deveria ser plantado aí usasse a luz solar. Não, aí eles passam a ter tecnologia. Uma tecnologia que substituiria o cara derrubando aí as árvores com essas técnicas de cunha e tal. Simplesmente hoje você tem máquinas, certo? Que elas agarram a árvore pela base, elas têm uma serra interna, corta, agarra, levanta, já joga dentro do depósito. Quer dizer, é uma coisa absurda de diferença, certo? Então, todos esses pontos aí são evoluções reais. Então, ao longo do tempo, o ser humano foi evoluindo essas técnicas e transformando elas em novas tecnologias. As sociedades humanas, certo? A gente pode deixar isso, inclusive, bem destacado. Isso aí eu diria que é algo que você precisa focar, né? Vamos manter um foco nesse ponto, que as sociedades humanas, elas nitidamente se construíram dentro dessa relação de uma organização de técnicas e tecnologias. Por quê? Tá? Simplesmente porque quando a gente pensa em sociedade, nós estamos pensando em grandes grupos humanos vivendo juntos. Se esses grandes grupos humanos precisam viver juntos, eles vão precisar de alimento, eles vão precisar de saneamento, eles vão precisar de um monte de coisas que, quando eles viviam nitidamente na natureza, eles não se incomodavam tanto, certo? Você vivendo perto do rio, você tinha água, o alimento você pegava por ali, por lá, mas você não tinha um monte de gente morando no mesmo canto que não produz nada, que é o caso da cidade. A cidade é um lugar cheio de coisas interessantes,
mas ela não produz, por assim dizer, nada. Do ponto de vista, especialmente, necessidades alimentares e todo o resto. Então, tudo você tem que mandar buscar no campo. A gente transforma na cidade, mas a gente não produz, certo? E isso é um problema muito grande. A gente, na realidade, produz muita coisa na cidade, especialmente lixo, e ainda temos que lidar com isso. Então, todo esse ponto, nós precisamos ter evolução das técnicas e tecnologias. Elas vão nos fazer poder viver em sociedade. Por exemplo, se você voltar no tempo, realmente, como o título diz, o tempo das cavernas, a nossa primeira grande evolução, certamente, nossa primeira grande técnica foi o fogo. Tá? Essa imagem que você está vendo aí, ela é de um filme chamado A Guerra do Fogo. Deixa eu ser mais claro, ele foi chamado de A Guerra do Fogo aqui no Brasil. Certo? O nome dele, de verdade, é The Quest of Fire, ou seja, a busca pelo fogo. Porque ele conta a história, é fantástico esse filme, porque não existe nenhum diálogo que você possa compreender, nem com traduções, nem nada do tipo, nem com legendas. Simplesmente é um filme que mostra os nossos antepassados num sentido mais primitivo ainda. Né? Ao mesmo tempo, eles encontram tribos um pouco mais evoluídas, mas o foco é que essa tribo aí, ela não tem domínio do fogo. Eles conhecem o fogo, porque algum dia um raio atingiu uma árvore, pegou fogo, e eles começaram a manter o fogo vivo, ou seja, o fogo para eles era algo mítico, era algo praticamente, vamos dizer, sobrenatural. Então eles tinham um altarzinho onde o fogo estava sempre sendo mantido. Dali eles pegavam e acendiam as fogueiras. Só que acontece um ponto no filme, não vou contar para não dar spoiler, de repente você assiste, e eles têm o fogo deles apagado. Então eles vão buscar o fogo, certo? Sem saber que eles podiam fazer o fogo. Então aí vai acontecendo todo o decorrer do filme. É muito interessante, é um filme clássico, mas que você percebe que o fogo realmente causou a mudança na nossa sociedade. Tanto que para termos a Revolução Industrial, que vai acontecer no século XVIII, estamos falando sim da primeira Revolução Industrial, você passa a ter o uso dessas técnicas que o ser humano criou no passado sendo, digamos assim, nitidamente evoluídas. Ou seja, nós vamos evoluir com essas técnicas, desde aquela mais básica, que é o fogo, a colocar essa técnica no uso e na construção da indústria. Certo? A indústria é certamente um ponto de referência para o ser humano. Nós somos o grupo pré-industrial e o pós-industrial. Né? São dois momentos na vida humana, na existência humana, totalmente diferenciados. Não estou dizendo que elas só têm coisas boas, na realidade a indústria trouxe muitos problemas, mas ao mesmo tempo a evolução que ela nos deu foi singular, única, certo? Apenas nós tivemos agora variadas formas de visualizar essa indústria. Mas olha só, aqui, se você observar, né, eu estou te mostrando um momento aí em que o cara está mostrando a criação do fogo. Na realidade, deixa eu ser mais claro, certo? Eu pulei aqui uma parte, falei rapidamente, eu não citei uma coisa que o livro faz um comentário que eu preciso narrar. Ele vai fazer aqui uma citação de que hoje nós temos uma coexistência. É possível existir hoje, na realidade é possível não, existe hoje uma coexistência entre as técnicas primitivas e as tecnologias mais modernas. Até eu diria que não é uma coexistência. Eu diria que é um resgate, certo? Eu acho que nos últimos anos nós tivemos um movimento de resgate por essas técnicas antigas, seja por cultura somente, seja por aquela necessidade que o ser humano tem latente de fazer as coisas, certo? De descobrir como os antepassados fizeram. Então nós estamos tendo para todo lado a cultura maker, né, que é a cultura de faça você mesmo, a ideia do bushcraft, ou da arte mateira, como é chamada aqui no Brasil, certo? Do sobrevivencialismo, né, que ele tem crescido muito em épocas, então de pandemia, nem se fala, tem bombado muito. E muitas dessas técnicas antigas são buscadas por essas pessoas. A cutelaria artesanal, por exemplo, né, onde as facas artesanais estão sendo feitas do jeito que os antepassados faziam há muitos anos. Facas, garfos e diversas ferramentas que eles passaram. Certo? Então, tudo isso aí é um resgate dentro desse processo técnico. Tá? Então, observa aqui. Quando você vê esse cara fazendo nitidamente aí o fogo, o que você vai ter é simplesmente um resgate por uma dessas técnicas. Esse canal, certo? Agora nós estamos aí no nosso momento QR Code, porque vai aparecer ele aí.
caso você queira ver, inclusive, esse vídeo, tá? Ele exibe o sujeito fazendo fogo, mas, cara, é muito legal se você pudesse assistir. Eu digo sempre aqui para os alunos, se você pudesse assistir aquele filme do Guerra do Fogo, e depois assistisse esse vídeo, você ia ver como ficou perfeito a, vamos dizer, réplica que o cara está fazendo entre o atrito gerando fogo, que basicamente é a maneira que eles vão aprender lá no filme, certo? Vixe, deu um spoiler, mas é isso mesmo, tá? Então não é grande novidade em relação à questão de construção do fogo, certamente eles não inventaram fósforo naquela época, né? Tá? Então você vai ter isso aí. Então é um ponto que vale a pena dar uma olhada. Esses canais, eles existem em grandes quantidades, mas o desse rapaz eu acho interessantíssimo, porque ele fica aí do jeito que você está vendo, certo? Ele fica só com ele e este calção, pelo menos assim, dentro do que a gente consegue visualizar, e ele tenta mostrar desde construção de abrigos, aí ele vai ter que ter fogo, por quê? Porque para ter fogo, para poder construir, por exemplo, cerâmicas, ele precisa do fogo, certo? E aí, consequentemente, ele vai evoluindo como os nossos antepassados evoluíram. Muito interessante. Como eu tinha falado para você, aqui você tem a cutelaria artesanal, né? Muitas vezes, até alguns anos atrás, eu diria desconhecida aqui no Brasil, a cutelaria artesanal, ela é a arte, certo? De criar objetos, né? Lâminas, através de técnicas como forjamento. A ferraria mexe já com o forjamento do ferro, do aço, certo? E a cutelaria é mais direcionada para a questão de lâminas, certo? Lâminas, facas artesanais, garfos, entre outras questões, mas também enxadas, entre outras ferramentas, que antes só podiam ser produzidas assim. Não existia a ideia de você ir ali numa loja e comprar, certo? Você ia até um artesão, um ferreiro, certo? Na época, basicamente, eram os ferreiros, né? Esses ferreiros faziam aquilo que você desejava. Então, você dizia, eu preciso de um facão para trabalhar na minha fazenda. O cara pegava um pedaço de aço, forjava, do jeito que você vê aí na imagem, e fazia aquilo que você queria, certo? Essas técnicas, elas não morreram. Graças a muito obrigado por elas não terem desaparecido, porque hoje nós resgatamos elas através aí de, vamos dizer, um movimento que fortaleceu-se muito no mundo, ok? Mas o foco é que muitas vezes as pessoas pensam que na antiguidade, né, quase essas técnicas não existiam, eram meio que das trevas para tudo e todos, né? Mas isso não é assim. Mas vamos ter esse período da antiguidade, você vai ter o desenvolvimento dessas técnicas até de uma maneira muito forte, porque as pessoas precisavam dela para existir, simplesmente para morar, principalmente quando se começou a ir para as cidades. Ou seja, as técnicas estavam ligadas a você produzir alimentos, a você construir suas moradias, até pela questão de segurança. Segurança das pessoas em cidades, muitas vezes, que podiam ser atacadas, muitas vezes precisavam, sim, dessas técnicas para poder gerenciar, certo? Então, famílias, clãs, elas estavam sempre ligadas, dentro da sua vida em sociedade, à evolução nítida das técnicas. Assim sendo, cada vez mais se apropriar de técnicas se tornou, digamos assim, uma necessidade humana. Né? Como você percebe aqui, ele faz um comentário de que as cidades vão usar as técnicas já desde levar a água para a cidade, porque, vamos dizer, uma cidade não podia, às vezes era, mas às vezes não era construída exatamente perto de um rio. Tá? Apesar de a maioria das cidades estarem sempre perto dos rios, mas a cidade crescia. Então tinha áreas que ficavam afastadas. Então como levar a água do rio até essa área mais afastada para o pessoal cultivar? No início as cidades eram um misto de campo e cidade. E depois como a água vai chegar na casa das pessoas, certo? A questão do saneamento, cara. Muita gente morreu nas cidades por falta de saneamento. Com o tempo, o saneamento pode chegar até as pessoas. Isso foi uma coisa muito legal, certo? Então tudo isso aí foi evolução nítida das técnicas. Quando a gente fala sobre essas evoluções de técnicas, que estão conectadas literalmente com as cidades, é muito comum as pessoas lembrarem do período medieval, tá? O período medieval, que é muitas vezes colocado aí como um período de estagnação, né? A idade das trevas, aquela ideia de que você teve trevas tecnológicas, técnicas, especialmente na Europa. Em compensação, você tinha luz em outros lugares. Isso é muito legal. Essa expressão é famosa. Trevas na Europa, luzes em outros lugares. Quer dizer na prática o quê? Quer dizer na prática que você tinha um período em que, apesar de não estar tendo uma evolução técnica e tecnológica na Europa, outros lugares despontavam. Lugares que, inclusive, hoje não são
muitas vezes vistos como pontos de referência tecnológica, certo? Hoje você vê a Europa, você pensa na Europa como um berço de tecnologia, mas se você falar, por exemplo, do Irã, o Irã hoje, tirando essa questão nuclear atual do Irã, mas até pouco tempo, se não tivesse se falado sobre isso, o Irã hoje era visto pela maioria das pessoas como uma nação que tem petróleo e não tem mais nada, certo? Aí o que acontece? Pense no que era o Irã no passado, era a Pérsia, certo? A Pérsia, bem próxima aonde ele cita aí a Arábia, o Oriente Médio, né? A Pérsia, ela teve um desenvolvimento gigantesco na medicina. Cara, tinha, no século XII, você tinha na Pérsia, certo? Você tinha universidades de medicina. Universidade, sim, a ideia da universidade que nós temos hoje moderna, de você ter professores ensinando alunos, um hospital para colocar os alunos para treinarem a medicina dos pacientes, isso tinha no século XII. Aí na Europa, tu estava no outro lado, o pessoal da Europa vivia de barbeiro cirurgião, que basicamente era o cara que arrancava os dentes, certo? Fazia a barba e de quebra ele te tratava. Ele inventava um monte de remédio que só tinha bebida alcoólica misturada com um monte de erva que ele não sabia nem para que servia. E se fosse um médico talvez um pouco melhor, ele ainda ia ter um conjuntinho com algumas ferramentas afiadas e dizia, não, você está doente? É porque teu sangue está ruim. Então vamos abrir aqui tua veia, cortava, deixava você sangrando. Sangria, né? Isso existia da época dos romanos e acompanhou a Europa por muito tempo. Enquanto isso, o pessoal não fazia mais esse tipo de coisa em áreas aí. Então, o desenvolvimento floresceu realmente. Até mesmo aqui, pessoal. Até mesmo aqui na América, você tinha incas, astecas, todos eles tendo aí realmente um potencial tecnológico muito grande, certo? Eu gosto de dar como exemplo em especial esse cara aqui, esse Ibn al-Jazari, não sei se eu falo corretamente. Esse cara é incrível, meu. Esse cara é incrível. Esse al-Jazari, ele fez um livro chamado de Compêndio sobre a Teoria e Prática das Artes Mecânicas. O livro dele, feito aí, ó, em 1206, né? 1206, esse livro foi considerado por muitos engenheiros como algo assim absurdamente à frente da época. Ele usou mecanismos movidos à água, ele criou relógios de água, ele criou elevadores de água, ferramentas para irrigação, tudo baseado em um momento, como você pode visualizar aqui, certo? Num momento em que você tinha nenhum tipo de forma mecânica ainda. Ou seja, não existia ainda motor de combustão, não existia nada disso que vai ser criado muito lá na frente. E ele conseguia fazer todas essas movimentações com água. E o mais interessante é que os desenhos que ele deixou, o pessoal, engenheiros, diversos técnicos também mecânicos, o pessoal olha para o livro dele e diz, cara, dá para construir isso hoje, certo? Incrível. Então, quer dizer, eram áreas lá no Oriente Médio, certo? Que estavam muito mais evoluídos do que, por exemplo, o Ocidente. A evolução é isso, né? A questão da técnica e tecnologia, ela vai, ela volta, e muitas vezes a gente vai terminar por ter um lugar que, no caso, era mais atrasado, se tornando um lugar bem mais evoluído, tá? Por aqui a gente vai terminando a parte 1 dessa aula, a outra a gente dá continuidade e conclui, tá certo? Espero que você tenha aí gostado, continue acompanhando. Na parte 2 da aula a gente vai finalizar a aula 15, quem sabe dê tempo até fazer aí alguns exercícios para você ver onde esse conteúdo já se encaixa, principalmente no futuro aí, para quando você estiver se preparando para o vestibular, certo? Então, continue acompanhando, tudo de bom e até a próxima aula.